Em julho de 2025, o Texas enfrentou uma das piores tragédias naturais de sua história. Cidades foram engolidas pela água, pessoas perderam tudo, e as imagens que correram o mundo mostravam um cenário quase apocalíptico. Mas, e se essa enchente não tivesse sido tão natural assim? Esse é o mistério intrigante de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos segredos. Enquanto as sirenes ecoavam pelas ruas alagadas e helicópteros sobrevoavam os bairros inundados, uma dúvida começou a surgir nos cantos mais obscuros da internet. E logo se espalhou como fogo. E se essa chuva tivesse sido provocada? A suspeita girava em torno de uma tecnologia real, antiga e controversa: o cloud seeding. A semeadura de nuvens não é ficção científica. Ela existe, é usada por governos há décadas e tem um objetivo simples: provocar chuva. Funciona assim: aviões voam acima das nuvens e liberam partículas como iodeto de prata ou dióxido de carbono congelado. Essas partículas agem como núcleos de condensação, acelerando a formação de gotas de chuva. Teoricamente, serve para combater a seca, controlar incêndios ou encher reservatórios. Mas, e se alguém usar essa tecnologia com outros interesses? No caso do Texas, o que realmente chamou a atenção foi o timing dos acontecimentos. Nos dias que antecederam a enchente, documentos oficiais e registros de voo revelaram que operações de cloud seeding, ao sobrepor os mapas meteorológicos com os relatórios dessas intervenções, a coincidência se tornou difícil de ignorar. Havia uma correspondência quase exata entre as áreas onde o cloud seeding foi executado e os epicentros dos alagamentos mais devastadores. Essas evidências levantaram questionamentos inevitáveis. Seria apenas uma coincidência estatística dentro de um estado tão vasto quanto o Texas? Ou haveria uma relação mais direta entre as ações de modificação climática e os eventos extremos que se seguiram? Especialistas se dividiram. Enquanto alguns defenderam que o cloud seeding, por si só, não teria força suficiente para gerar chuvas tão intensas, outros alertaram para a falta de regulamentação e transparência em torno dessas operações, além da dificuldade de prever os efeitos colaterais em uma atmosfera já instável. Fato é que, diante do rastro de destruição deixado pela enchente, a população local passou a exigir respostas mais claras e, talvez, mais responsabilidade por parte das autoridades envolvidas. Seria mesmo tudo obra do acaso? Ou haveria algo mais por trás das nuvens carregadas? Em fóruns, redes sociais e canais de vídeo, multiplicaram-se relatos de que os testes de cloud seeding teriam saído completamente do controle, produzindo uma precipitação muito mais intensa do que os meteorologistas envolvidos esperavam. Vídeos amadores de céus estranhamente alvos antes da tempestade, planilhas de dados de voo e capturas de radar ganharam status de prova irrefutável para quem já desconfiava da narrativa oficial. Para eles, a tragédia não foi acidente algum, mas parte de um plano deliberado. As motivações variavam conforme a tese. Uns falavam em induzir desvalorização imobiliária nas áreas alagadas, abrindo caminho para especuladores comprarem terras a preço de banana. Outros viam uma tentativa de forçar deslocamentos populacionais rumo a centros urbanos estratégicos. E não faltou quem suspeitasse de um pretexto perfeito para introduzir leis de emergência capazes de suspender direitos básicos e ampliar o poder do governo estadual. Entre as teorias mais sombrias, despontava a hipótese de um ensaio silencioso de guerra climática. Entusiastas dessa linha de pensamento citavam como exemplo
documentos militares desclassificados sobre modificação ambiental como instrumento bélico, e lembravam que, em conflitos passados, choques climáticos foram considerados para minar a logística inimiga. Sob essa ótica, o Texas serviria de laboratório, um teste de alcance e precisão da chuva artificial antes que a tecnologia fosse aplicada em cenários de conflito real. No meio desse turbilhão de suspeitas, especialistas em meteorologia tentavam separar fato de especulação. Explicaram que, embora o cloud seeding possa intensificar a precipitação, sua eficácia é moderada e extremamente dependente das condições atmosféricas locais, algo distante do poder quase onipotente atribuído nas redes. Ainda assim, admitiam ser impossível descartar completamente efeitos imprevistos quando a atmosfera já se encontra em estado crítico de umidade e calor. A ausência de transparência total, relatórios redigidos em jargão técnico, dados de voo parcialmente ocultos por sigilo corporativo e respostas oficiais genéricas. Só alimentou a desconfiança e, como costuma se acontecer na era digital, a verdade científica acabou soterrada sob camadas de threads, lives e vídeos de conspiração que, em questão de horas, acumulavam milhões de visualizações. No fim das contas, restou a sensação incômoda de que, entre nuvens carregadas e feeds frenéticos, aquilo que realmente aconteceu ainda permanece envolto em névoa. Seria tudo fruto de coincidências meteorológicas, erros de cálculo ou a amostra de uma engrenagem muito maior, oculta por trás de um céu, literal e figurativamente, manipulado. As autoridades, como esperado, negaram tudo. Disseram que os testes de semeadura aconteceram antes da intensificação das chuvas e que, segundo os especialistas, a técnica não teria força suficiente para gerar um desastre dessa escala. Cientistas argumentaram que o cloud seeding aumenta a probabilidade de chuvas leves e não de tempestades devastadoras. Mas ainda assim, houve um detalhe importante. Muitos desses mesmos especialistas admitiram que os efeitos de longo prazo da técnica ainda não são totalmente compreendidos. Enquanto isso, o debate chegou à política. Estados como a Louisiana começaram a discutir leis para proibir a prática do cloud seeding em seus territórios. Para alguns, um ato de precaução. Para outros, um sinal de que existe algo errado sendo escondido. E aí surge a pergunta: o que mais está sendo feito com o clima sem que a população saiba? Em várias partes do mundo, fenômenos estranhos têm se intensificado. Granizo em pleno verão, secas repentinas, ciclones em locais onde nunca houve. A resposta oficial sempre aponta para o aquecimento global, mas nem todos estão convencidos de que essa seja a única explicação. Voltando ao Texas, o que aconteceu ali foi uma tragédia ou um aviso? Será que alguém está testando os limites da nossa atmosfera? Será que a chuva, que por séculos foi um símbolo da natureza, hoje está sendo controlada como uma arma? À medida que a tecnologia avança, as fronteiras entre o natural e o manipulado se tornam cada vez mais nebulosas. E no meio disso tudo, nós, espectadores de eventos que podem ser planejados com precisão, sem que jamais saibamos. A enchente no Texas foi causada por uma força bruta da natureza? Ou foi uma consequência, ou erro, de um experimento escondido acima das nuvens? Comente aqui embaixo. Você acredita que tudo isso foi planejado? Ou foi apenas uma tempestade, como qualquer outra? Em tempos como este, uma coisa é certa. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que há segredos demais acima de nossas cabeças.